Fala, nação rubro-negra! O clima nos bastidores do Flamengo tá pegando fogo e a turbulência não dá sinal de trégua. José Botto, atual diretor de futebol do clube, estaria à beira de pedir demissão. A informação que circula com força nos corredores da Gávea é de que o português não estaria nada satisfeito com as últimas decisões da cúpula rubro-negra, especialmente após o presidente BAP intervir diretamente e mandar paralisar todas as negociações de entradas e saídas. O estopim dessa crise interna teria sido o veto à contratação do escocês Michael Johnston, além de outras negociações que não avançaram justamente por essa interferência. Botto, que chegou ao Flamengo cercado de expectativa por seu conhecimento profundo de mercado e experiência internacional, agora vê sua permanência ameaçada por divergências internas. Enquanto isso, um nome de peso começa a ganhar força como possível substituto: Leonardo, ex-diretor do Paris Saint-Germain, ex-jogador do Flamengo e uma figura de respeito no futebol mundial. Leonardo conhece como poucos os bastidores de um clube gigante, tem trânsito livre na Europa e entende o que significa vestir o manto sagrado. Seu nome já circula entre conselheiros e dirigentes como um plano B caso Botto realmente jogue a toalha, e se isso acontecer, a diretoria terá que agir rápido. Isso porque o calendário não espera e o Flamengo tem pela frente uma maratona pesada. A janela de transferências está prestes a abrir e, sem uma definição clara no comando do departamento de futebol, o risco de ver reforços importantes escapando pelos dedos é real. Para piorar, já sabemos que o Arrascaeta não estará à disposição no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Internacional, e isso obriga o clube a buscar alternativas no mercado. Mas com a atual paralisia, fica difícil avançar em qualquer negociação. E olha que essa crise estourou num momento que teoricamente deveria ser de estabilidade. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vem de boa campanha na fase de grupos da Libertadores e, mesmo tendo caído para o Bayern de Munique no Mundial, não faltavam motivos para acreditar numa sequência positiva. Mas aí vieram as polêmicas. Primeiro, vazamento de prints e informações internas. Depois, saídas de jogadores com negociações pouco claras e contestadas por parte da torcida. E no meio disso tudo, decisões administrativas que deixaram o clima ainda mais tenso. O presidente BAP, ao perceber que a coisa poderia sair do controle, interveio e congelou todas as negociações. Com isso, tratativas como a do Vitor Hugo, com o famalicão Jorge Carrascal e até mesmo Ezequiel Barcos foram imediatamente suspensas. E, por falar em saída, o atacante Felipe Lima já foi anunciado oficialmente pelo Alverca de Portugal. O Flamengo, como de praxe, nesse tipo de transação, manteve um percentual do jogador visando uma futura negociação. O detalhe interessante é que o Alverca é gerido pelo mesmo grupo que cuida da carreira de Vinícius Júnior. Muita gente até comentou que o próprio Vini teria comprado o clube, o que não é bem o caso, mas sim uma associação com seu staff. Felipe Lima, por hora, vai atuar na equipe B do Alverca e o Flamengo segue acompanhando de longe o desenvolvimento do atleta. Voltando ao que realmente preocupa no momento, a paralisia do futebol do Flamengo. Enquanto a torcida espera reforços e sonha com um time ainda mais forte na briga pelos títulos que vem pela frente, o clube parece travado internamente. Tudo depende dessa reunião entre BAP e Botto. Se os dois conseguirem aparar as arestas e encontrar um caminho em comum, talvez o Flamengo consiga destravar o planejamento. Caso contrário, uma mudança de comando no setor de futebol pode ser inevitável, mas o que não dá é para seguir nesse cabo de guerra. Um lado querendo seguir um projeto, o outro colocando o pé no freio e, no meio disso tudo, o Flamengo correndo o risco de perder o timing do mercado e a chance de se reforçar adequadamente. E isso acontece justamente na semana em que o Campeonato Brasileiro vai voltar com força total. O Mengão já se prepara para encarar o São Paulo no sábado e a expectativa é que Jorginho finalmente faça sua estreia no Maracanã. Sem Eric Pulgar, o meio-campo vai precisar de novas soluções. E o técnico Felipe Luiz, que reassume os treinos nesta terça-feira, vai ter a missão de reorganizar o time. Ele já comanda as atividades de olho nesse confronto importante e começa a montar o esboço da equipe que vai a campo. Agora, cá entre nós, essa situação não faz nenhum sentido.
O Flamengo, gigante como é, não pode ficar refém de vaidades e disputas internas. O torcedor não quer saber de briga de bastidor, quer ver o time vencer em campo. Mas como isso vai acontecer se o clube está parado, sem saber se pode contratar, sem saber se o diretor vai continuar ou sair? Isso só beneficia quem torce contra. Os rivais usantes estão todos rindo com esse caos interno. Enquanto eles comemoram, o Flamengo precisa agir. E rápido. E não adianta ficar vazando informação para a imprensa jogando indireta ou fazendo jogo político. O momento exige responsabilidade, liderança e foco. A diretoria precisa se unir, tomar decisões firmes e colocar o futebol do clube novamente nos trilhos. Porque a temporada promete ser longa e desgastante. A partir de agora, o Flamengo terá compromissos decisivos praticamente toda semana. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É jogo quarta e domingo, até setembro, sem tempo para respirar. Se o clube não estiver preparado, se não tiver elenco, se não tiver planejamento, vai ficar para trás. E isso, convenhamos, seria inadmissível para um clube que tem um dos maiores orçamentos do continente e um elenco recheado de talento. Por isso, a reunião entre José Botto e o presidente BAP precisa acontecer o quanto antes. Não dá para adiar, precisa definir logo se o Botto vai seguir no comando ou se é hora de uma mudança. E se for o caso de trocar, que essa troca seja feita com critério e urgência. Leonardo, como já falamos, é um nome forte, experiente e que teria apoio interno para assumir a função. Mas o mais importante é garantir que o futebol do Flamengo volte a funcionar. O clube precisa destravar as negociações, fechar com os reforços necessários e garantir que o elenco esteja completo e competitivo para encarar os desafios do segundo semestre. E aqui vai um ponto que não pode ser ignorado. O Flamengo precisa urgentemente de uma peça que possa substituir a Arrascaeta à altura. Já sabemos que o uruguaio não estará no jogo de ida das oitavas da Libertadores e isso por si só já é um problema. A ausência de um jogador desse nível num jogo tão decisivo não pode ser tratada com improviso. É preciso agir no mercado, buscar alguém que possa assumir essa responsabilidade e manter o nível da equipe. Mas como fazer isso se todas as negociações estão paradas? É por isso que essa indefinição no departamento de futebol precisa acabar. Não dá para ficar nesse empurra-empurra, com um lado vazando para a imprensa, o outro tentando se defender e a torcida assistindo de fora sem entender o que está acontecendo. O Flamengo é muito maior do que essas picuinhas internas. É hora de pensar grande, de agir como gigante e de recolocar o clube no caminho certo. O torcedor quer reforço, quer ver o time voando, quer ver taça levantada no fim da temporada. E para isso acontecer, o trabalho precisa ser feito com seriedade, planejamento e união. Então que essa reunião entre BAP e Botto aconteça logo, que as decisões sejam tomadas com firmeza e que o Flamengo volte a se movimentar no mercado. Porque a torcida está atenta, a imprensa está de olho e o calendário não espera ninguém. Quem parar agora vai sofrer depois e o Flamengo não pode, em hipótese nenhuma, abrir mão de disputar todos os títulos possíveis. Com o elenco certo, com a diretoria afinada e com o trabalho bem feito, esse time tem tudo para conquistar mais uma temporada histórica. O torcedor do Flamengo, acostumado com grandes conquistas nos últimos anos, não aceita ver o clube travado por questões internas que poderiam ser resolvidas com diálogo e maturidade. E o que mais impressiona é que essa instabilidade veio justamente quando tudo parecia caminhar bem dentro de campo. O time é líder do Brasileirão, classificou-se com autoridade na Libertadores e tem elenco suficiente para brigar por tudo. Mas nos bastidores o ambiente está contaminado por desconfiança, disputas de poder e principalmente uma falta de alinhamento que beira o absurdo. O presidente BAP, ao perceber que as coisas estavam saindo do controle, decidiu paralisar todas as movimentações no mercado. E não foi só para contratar, não. Até negociações de saída que já estavam em estágio avançado foram congeladas. Jogadores como Vitor Hugo, que estava praticamente fechado com o Famalicão, tiveram suas situações suspensas. O mesmo aconteceu com possíveis chegadas como Jorge Carrascal e Ezequiel Barcos, nomes que vinham sendo discutidos internamente e poderiam reforçar o grupo. A ordem agora é parar tudo, esfriar a cabeça e reorganizar o departamento de futebol. Mas até quando essa pausa vai durar?
A resposta está justamente na relação entre José Botto e o presidente do clube. Os dois precisam se entender. Precisa haver um alinhamento, uma definição clara de responsabilidades. E, acima de tudo, respeito mútuo para que o Flamengo não seja o maior prejudicado. Essa situação, inclusive, tem causado desconforto não só entre dirigentes e comissão técnica, mas também entre os jogadores. O elenco percebe o clima pesado nos bastidores e, por mais blindado que esteja, isso afeta o rendimento. Afinal, como manter o foco em campo quando o extracampo é um turbilhão? O vazamento de prints, a exposição de informações sigilosas, a guerra de narrativas? Tudo isso cria um ambiente tóxico que mina a confiança e prejudica até mesmo as decisões técnicas. Felipe Luiz, que tem se mostrado um líder dentro e fora das quatro linhas, já voltou a comandar os treinos e tenta manter a concentração do grupo. Mas sozinho ele não vai conseguir segurar a barra se a diretoria não fizer a sua parte. E não é só no vestiário que o reflexo dessa crise aparece, torcedores também começam a se irritar. A nação apaixonada e exigente cobra explicações, exige transparência e quer resultados. Não se contenta com meias palavras nem com promessas vazias. Quer ver ação, quer ver reforço, quer ver o Flamengo preparado para os grandes desafios que vem por aí. Porque não adianta ficar liderando a tabela agora e tropeçar quando o bicho pegar. O segundo semestre promete ser o mais intenso dos últimos tempos, com jogos decisivos praticamente toda semana. A Libertadores entra na sua fase mais crítica, a Copa do Brasil se aproxima das semifinais e o Campeonato Brasileiro exige regularidade absoluta. Não há espaço para erros. E ficar parado sem saber quem comanda o futebol do clube é um erro que pode custar caro. O nome de Leonardo, que começou a ser ventilado como possível substituto de Botto, é forte, não só pelo currículo, mas também pela identificação com o clube. Ele conhece os bastidores, sabe lidar com pressão e tem experiência em grandes mercados. Sua passagem pelo PSG mostrou que ele sabe fazer gestão de elenco, lida bem com estrelas e tem trânsito livre com empresários e dirigentes ao redor do mundo. Mas mesmo com todo esse peso, sua chegada também exigiria tempo de adaptação e entendimento do momento atual e principalmente sintonia com os demais membros da diretoria. Por isso, a decisão precisa ser tomada com cautela, mas também com agilidade. O tempo não joga a favor. Cada dia sem definição é um dia a menos para buscar reforços, planejar a sequência da temporada e organizar a casa. Enquanto isso, os rivais se movimentam. Clubes como Palmeiras, Atlético, MG, São Paulo e até o Grêmio já sinalizaram movimentações no mercado e se o Flamengo quiser manter a competitividade, não pode ficar para trás. A janela abre agora dia 10 e quem não tiver planejamento vai acabar fazendo contratações apressadas sem critério ou então ficará refém de empresários e oportunidades de ocasião. O Flamengo tem orçamento, tem atratividade, tem camisa e tem estrutura. Mas precisa ter direção. Precisa saber onde quer chegar e como vai chegar lá. Não dá mais para viver de improviso. O momento é de decisão. Ou José Botto segue e retoma o planejamento com respaldo total da presidência, ou o clube precisa trazer um novo nome que entre com força total e reassuma as rédeas do departamento de futebol. O que não pode é o Flamengo continuar nesse limbo, nesse estado de indefinição que só alimenta boatos, insegurança e desgaste. A torcida está atenta e a pressão só vai aumentar se o time não corresponder dentro de campo. Por isso, BAP precisa agir. Precisa fazer essa reunião com Botto, esclarecer os pontos de divergência e bater o martelo sobre o futuro. Seja qual for a decisão, ela precisa ser tomada de forma firme, clara e com foco total no Flamengo. E é importante lembrar que o futebol do clube não é só o time profissional. A base também tem sido impactada por essa paralisação. Jovens promessas que estavam em processo de transição, atletas que poderiam ser emprestados para ganhar rodagem e até reforços para as categorias de base tiveram suas situações congeladas. Isso compromete o planejamento a longo prazo, atrasa o desenvolvimento de talentos e enfraquece o fluxo de trabalho do clube.
O Flamengo sempre teve uma base forte e reveladora, mas que precisa de gestão eficiente para continuar revelando jogadores como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e João Gomes. E olha que essa situação poderia ter sido evitada. Bastava mais diálogo, mais sintonia entre os setores. O que estamos vendo é o resultado de uma gestão que em determinados momentos parece perder o controle da situação. A falta de comunicação, os ruídos internos e a vaidade de alguns membros da diretoria acabam prejudicando um projeto que poderia estar ainda mais sólido. O Flamengo é maior do que qualquer individualidade, e quando o ego fala mais alto do que o clube, o resultado não costuma ser bom. Já vimos isso em outros tempos, em outras administrações, e a torcida sabe bem onde isso leva. Agora é hora de virar essa página. A reunião entre BAP e Boto não pode ser apenas uma formalidade. Precisa ser uma conversa franca, direta, onde se coloque tudo na mesa. Se houver possibilidade de alinhamento, ótimo. Que sigam juntos com metas claras, com divisão de funções e com uma estratégia bem definida. Mas se não houver clima, se a relação estiver desgastada demais, então que se siga outro caminho. O importante é não deixar o Flamengo parado, porque o mundo do futebol não perdoa quem fica no ponto enquanto o trem passa. A torcida quer ver o Flamengo forte, unido, competitivo, quer ver o time ganhando, empilhando títulos e jogando um futebol que encha os olhos. Mas para isso o extracampo precisa funcionar. E hoje, infelizmente, não está funcionando. A gestão de um clube como o Flamengo exige pulso firme, visão estratégica e principalmente liderança. E liderança é isso: tomar decisões difíceis, enfrentar momentos turbulentos e agir com firmeza, mesmo quando o cenário é adverso. Se BAP conseguir retomar o controle, mostrar que está no comando e reorganizar o departamento de futebol, ainda há tempo de salvar a temporada. Mas se continuar a indecisão, o Flamengo corre o risco de desperdiçar mais um ano que poderia ser histórico. Porque talento o time tem, torcida apaixonada também e estrutura invejável. Falta só organização e foco. E isso começa de cima. Começa com quem toma as decisões. Por isso fica a expectativa. A torcida espera por respostas, o elenco espera por tranquilidade e o Flamengo espera por ação. O relógio está correndo. A janela vai abrir e a temporada vai pegar fogo. Não dá mais para ficar parado. O clube precisa voltar a respirar futebol de verdade. Precisa voltar a agir como o gigante que é. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho começou a tomar conta dos corredores do futebol sul-americano e principalmente das arquibancadas do Maracanã. Ezequiel Barco, o talentoso meia argentino, foi visto em meio a uma calorosa recepção no estádio mais emblemático do Brasil. Segundo informações que circularam nas redes sociais e em grupos de torcedores, o Flamengo teria apresentado o jogador com direito a festa, bandeiras e muita comemoração por parte da torcida rubro-negra. Ainda não há confirmação oficial por parte do clube, o que alimenta ainda mais a teoria de que tudo pode não passar de uma ação estratégica para aumentar o suspense ou, quem sabe, um vazamento de algo que ainda seria anunciado. O que se viu no Maracanã foi uma movimentação digna de grandes contratações. Luzes, música e cânticos da torcida embalando o que muitos acreditam ter sido a chegada do novo camisa 10 Barco, atualmente no River Plate, já esteve na mira do Flamengo em outras janelas de transferências, mas as negociações nunca avançaram. Desta vez, porém, as circunstâncias parecem diferentes. Fontes próximas ao clube falam em conversas adiantadas e um acordo praticamente fechado. O jogador, que surgiu como joia no Independiente e teve passagem pelo futebol norte-americano, antes de retornar à Argentina, seria uma peça-chave no elenco de Tite para a sequência da temporada. A suposta apresentação no Maracanã foi o estopim para que os rumores ganhassem força. Vídeos amadores mostram um homem que muitos acreditam ser Barco acenando para a torcida, vestindo o manto sagrado e posando para fotos ao lado de dirigentes. Há também quem acredite que tudo tenha sido apenas uma ação promocional, um tipo de campanha viral para aquecer o mercado e medir a aceitação da torcida antes de uma investida definitiva.
O que se sabe até agora é que o nome de Barco voltou com força às rodas de conversa e, se depender da euforia da torcida, sua contratação já é tratada como certa. Oficial ou não, a movimentação no Maracanã deixou claro que algo está acontecendo nos bastidores da Gávea. Se for verdade, o Flamengo pode estar prestes a dar um passo ousado rumo a mais um reforço de peso em busca de títulos. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!